E aí, pessoal, vamos começar nossa terceira parte da aula de tecido conjuntivo, do conteúdo de tecido conjuntivo. A gente já teve duas aulas anteriores, de aproximadamente 1h10 cada uma, e agora a gente parte talvez para o conteúdo final de tecido conjuntivo. A gente viu na aula de tecido conjuntivo, parte 1, que eu estou nomeando como capítulo 4, tecido conjuntivo, nesses vídeos lá no YouTube, nessas videoaulas. Os slides eu vou nomear assim também para facilitar vocês acompanharem. Então a gente viu o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso. Mais aprofundadamente a gente falou do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que tem uma larga camada sob o epitélio, formando, por exemplo, parte da pele, parte da mucosa. É um tecido bastante acelular, a gente tem pouca, não é acelular totalmente, mas é um tecido com pouca célula e bastante matriz extracelular. Essa matriz é composta basicamente por fibras, colágenos, elastina e mais algumas outras. Essas fibras têm por função dar forma para essa matriz, que no restante da sua composição é proferida por principalmente proteoglicanos, alguns polissacarídeos grandes. Então é como se fosse um fluido, uma gelatina com algumas fibras dando sustentação. Esse tecido conjuntivo, propriamente dito, ele serve primeiro de suporte ao próprio epitélio, segundo de separação do epitélio para com os tecidos mais profundos, serve também de nutrição para o próprio epitélio, uma vez que o epitélio ele não é vascularizado, então todos os vasos sanguíneos chegam ali no tecido conjuntivo e a nutrição é passada para o epitélio. Ele serve de mecanismo também para nos casos do sistema imunológico, como a gente comentou na aula passada. Ele serve como meio para que células do sistema imunológico se propaguem pelo tecido conjuntivo e atinjam o epitélio. Ele é também um meio para que vasos sanguíneos passem, terminações nervosas passem. É onde a luz, o lúmen das glândulas estão situadas, né? Se a gente pensar na pele, é onde a luz da glândula sebácea, do folículo piloso está localizado, o músculo eretor do pelo está localizado. Se a gente pensar na mucosa bucal, é onde a luz da glândula salivar está localizada, o ducto saindo pelo epitélio. Depois a gente falou do tecido adiposo. Se a gente pensar num corte em camadas, é aquele tecido que está abaixo do tecido conjuntivo, propriamente dito, e tem basicamente por função reserva de gordura no nosso organismo. Essa gordura ela é armazenada em células chamadas adipócitos, em que toda a gordura é adentrada à célula e separada num único lóculo, de forma que toda essa gordura forma um lóculo único nessas células, no caso no adipócito. O tecido adiposo, ao contrário do tecido conjuntivo, propriamente dito, é um tecido com um número grande de células, um número significativo de células, esses adipócitos, e pouca matriz extracelular. Quando a gente tem bastante matriz extracelular nesse tecido adiposo, na verdade o que a gente detecta é um desvio da normalidade. É uma situação que tende a ser patogênica. Por quê? Denota um acúmulo de gorduras. Denota obesidade, denota, por exemplo, também uma falha hormonal, em que gordura não deve ser armazenada do lado de fora dessas células, nesse tecido adiposo, e sim dentro das células. Mas aí a gente viu que em algumas situações existe um extravasamento dessas células, desses adipócitos. Muitas das vezes esse extravasamento é pela própria ingestão, pelo exagero de ingestão de lipídios, em que os adipócitos não dão conta de armazenar todas essas células. Tem também as alterações hormonais, que podem fazer com que isso ocorram. A gente viu que, no caso, essas alterações hormonais não precisam ser patológicas para que isso aconteça. No caso das mulheres, de 80% a 90% das mulheres após a puberdade, por ter
um ciclo menstrual, por estar em idade fértil ou até mais tarde na vida, ter uma atividade hormonal muito intensa, mês a mês, isso pode gerar também um acúmulo de gorduras, um extravasamento dessas gorduras, que aí, em âmbito local, tem aquele problema que a gente comentou, né? A celulite. Como todos os hormônios que circulam no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, eles são à base de gorduras, isso pode estar exacerbado. Porque se o organismo precisa muito dessas gorduras para sintetizar esses hormônios, ele vai obter tanto da alimentação, mas também da transformação de algumas substâncias por outras. Isso é um processo que pode acontecer. Não necessariamente uma pessoa que tem por exemplo, que tem celulite, que tem um extravasamento de gordura para fora desses adipócitos no tecido adiposo, não necessariamente ela é obesa, não necessariamente ela tem uma grande fonte de ingestão de lipídios e de carboidratos. Pode acontecer uma desregulação hormonal, de forma que, por exemplo, a glicose ela pode ser armazenada no fígado na forma de glicogênio. Os lipídios, de uma maneira geral, eles podem ser armazenados e carreados também. Se a atividade hormonal não estiver adequada, ela pode diminuir o armazenamento dessas gorduras ou aumentar. Tem vários casos, várias síndromes, inclusive hormonais mesmo, que está alterado. No hipotiroidismo, no hipertiroidismo, isso está alterado. Então, a gente pode ter uma desregulação para mais ou para menos nesse controle dessas gorduras no nível do tecido adiposo. Não necessariamente é só a obesidade. O que contribui para isso, que a gente comentou na aula? Sedentarismo e mais uma série de fatores. Depois, a gente falou do tecido hematopoético. Eu fiquei um bom tempo falando de tecido hematopoético. Eu deixei separado, né, da primeira aula, porque na primeira aula de tecido conjuntivo, a gente falou do propriamente dito e do adiposo. Na segunda, eu falei basicamente só de hematopoético. E por que eu fiz essa separação? Aula 1, tecido conjuntivo propriamente dito e adiposo, e depois o hematopoético. Porque a gente vinha num degradê em que a gente estava estudando as estruturas anatomicamente do mais externo para o mais interno, né? A gente começou lá no tecido epitelial, depois a gente falou do tecido conjuntivo propriamente dito, uma camada mais adentro, a gente falou do tecido adiposo. Pronto, se a gente estiver pensando em pele, a gente fechou, né? A gente tem a epiderme, formada basicamente pelo tecido epitelial e a camada córnea, o extrato córneo desse tecido epitelial. Abaixo a gente tem na derme o tecido conjuntivo propriamente dito e as células basais do epitélio. E mais a fundo, a hipoderme é aquela região que a gente tem tecido adiposo. Lógico que em meio ao tecido adiposo, em meio ao tecido conjuntivo propriamente dito, a gente tem vasos sanguíneos, a gente tem terminações nervosas, a gente tem luz de glândulas, folículos pilosos, alguns músculos pequenos. Tem tudo isso, mas o principal seria essa estrutura, né? Hipoderme, principalmente tecido adiposo. Derme, a gente tem o tecido conjuntivo e a camada basal do tecido epitelial. E a epiderme, a casca, né? Aquela camada superficial do tecido epitelial, incluindo a camada córnea, o extrato córneo, aquela camada de queratina e células já mortas do tecido epitelial. E aí, eu deixei para falar de tecido hematopoético no momento separado, por quê? Porque o tecido hematopoético ele não está nesse degradê de localização. Ele, na verdade, ele é formado por células tronco, mesenquimais, células tronco adultas, que são responsáveis por originar as células do sangue, que a gente comentou. Células do sangue são essas células de diferentes funções, num diferente espectro, desde plaquetas, que são células anucleadas responsáveis por fazer coagulação sanguínea. E aí, gente, coagulação sanguínea, nesse sentido, é impedir que o sangue extravase para fora do organismo. O sangue ele extravasa para fora de vasos sanguíneos, em algumas situações. Não extravasa mais, porque a gente tem plaquetas e um sistema que ela ativa para coagular. Coagular é prender esse sangue ali dentro dos vasos, dentro do organismo. A gente tem essas plaquetas, a gente tem as hemácias, né, que a gente comentou bastante, que são responsáveis por carrear o oxigênio para o nosso organismo através da hemoglobina, que é aquela proteína que se ancora na hemácia. E
a gente tem mais uma enormidade de células que formam o sistema imunológico. E aí são células de defesa. A gente viu que a gente tem uma defesa inata, que é aquela defesa como se fosse, que eu fiz a analogia, um soldado programado apenas para ir para o combate, para matar. Não reconhece aquele antígeno, aquele agressor, apenas parte para a luta. Uma defesa inata. Isso aí é formado pelos monócitos, que lá no sangue são chamados de monócitos. Quando chegam a nível de tecido, eles se tornam macrófagos. Algumas outras células que ativam processos inflamatórios, de apedese e mais uma série de questões que altera a permeabilidade vascular de forma que substâncias e células consigam passar da corrente sanguínea para os tecidos conjuntivos, para chegar mais próximo ao problema, e aquelas células que são específicas, né, o sistema imunológico. De maneira grosseira, superficial, específicas que geram, primeiro, uma resposta específica àquela agressão, para formar o sistema antígeno-anticorpo, né? O antígeno, como a gente enxergando aquele agressor, esse antígeno é aquela parte do vírus, da bactéria, do fungo, do protozoário que se liga aos receptores das células do nosso organismo, e o anticorpo como sendo uma resposta, uma proteína, na verdade, que é capaz de se ligar a esse antígeno e inativar aquele micro-organismo de agir, para não gerar mais prejuízo ao nosso organismo. E aí, essa resposta é uma resposta específica. Eu gero um anticorpo específico para reagir com um antígeno específico. Não existe um anticorpo que vai agir com um outro antígeno. Aí a gente comentou a síntese das vacinas, o soro, o tratamento, que é tudo baseado nesse sistema, né? No tratamento que eu falo das infecções. A gente comentou bastante sobre isso. Se isso não está claro na cabeça, eu sugiro que vocês voltem lá na aula 2, assistam alguns trechos ou a aula 2 inteira novamente. Surgiram algumas dúvidas que alguns alunos me mandaram em relação ao seguinte. E isso é uma coisa que eu posso até reiterar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pergunta pro WhatsApp, manda áudio, manda texto, que aí eu vou lembrando disso e vou tentando responder nas aulas seguintes. Uma vez que live tá difícil a gente fazer, viu, gente? Meu computador tá bem capenguinha e eu não tenho como trocar ele agora e tal, então pra live ele não vai aguentar não. Então a gente vai ter que continuar com esse esquema de aula gravada mesmo. Mas aí, duas coisas, duas questões que me perguntaram. O seguinte, primeiro, sobre um processo de regeneração e cicatrização. E a segunda, uma questão bastante interessante sobre isso aqui mesmo, quando a gente está falando de tecido hematopoético, que a gente está falando de aumento de resposta inflamatória, e na dengue a gente tem uma contradição. Então, a primeira coisa, regeneração e cicatrização. Eu cheguei a comentar o seguinte, lá quando a gente estava estudando tecido epitelial, eu cheguei a comentar isso. A gente precisa entender o seguinte, regeneração, ela tem uma diferença de cicatrização. Vamos imaginar que a gente sofreu uma lesão, seja na pele, seja na bochecha. Vamos pensar um exemplo na boca? Você foi no dentista para fazer uma cirurgia de terceiro molar, né? Você foi fazer uma exodontia, a extração do siso, do terceiro molar. Durante a cirurgia, vamos supor o seguinte, o dentista teve que abrir, afastar tecido mole, né? Gengiva, tudo mais, às vezes teve até que fazer tirar um pouquinho de osso, né? Fazer ostectomia. E aquilo ali vai ter que cicatrizar ou regenerar. O que diferencia cicatrização de regeneração? Regeneração é quando o meu organismo substitui o tecido original pelo tecido original. Ou seja, se eu tinha tecido conjuntivo propriamente dito ali, quando aquelas duas camadas de gengiva se unirem, eu vou ter tecido conjuntivo de novo. Na onde eu tinha epitélio, quando aquelas duas camadas de gengiva se unirem e fechar aquele buraco, vamos dizer assim, de onde o dente saiu, eu vou ter epitélio de novo. Agora imagine o seguinte, você sofre um corte na pele e esse corte passou do tecido epitelial e chegou ao tecido conjuntivo. O que na prática acontece?
Acontece o seguinte, quando as bordas, eu tenho uma lesão e essas bordas se afastam muito, de forma que eu atinjo o tecido conjuntivo, vamos pensar aqui tecido conjuntivo, aqui tecido epitelial, e eu atinjo o tecido conjuntivo, a tendência é o seguinte, aqui em cima eu não consigo mais gerar epitélio. Então vamos pensar, situação 1, tecido conjuntivo, tecido epitelial, sofri uma lesão, só rompeu o tecido epitelial, o tecido conjuntivo permanece aqui. Qual que é a tendência? O tecido epitelial se regenera, origina o tecido de origem mesmo. Eu vou ter tecido epitelial ali. Nesses casos, eu não tenho a cicatriz. Mas o que acontece muitas vezes é que eu sofro uma lesão e essa lesão não é tão superficial. E ela rompe um pouco de tecido conjuntivo. Então, eu rompi tecido epitelial e rompi tecido conjuntivo. Quando isso acontece, o processo de regeneração, ele não é viável. Porque o processo de regeneração, ele pressupõe que haja um encontro das margens do tecido de cicatrização, de regeneração, de baixo para cima, ou da parte mais profunda até a superficial. Se o tecido conjuntivo que está abaixo do tecido epitelial, ele está rompido, eu não vou conseguir fazer isso. E aí o que acontece? Uma forma mais ágil, mais fácil que o organismo tem para fechar aquilo, porque aquilo precisa ser fechado. Se não fechar, por que precisa ser fechado? O organismo reconhece que precisa ser fechado. Está aberto, é um ponto de exposição ao ambiente externo. Tudo que é ambiente externo pode contaminar aquela ferida. Poeira, micro-organismos, agressão física, agressão exacerbada a calor, perda de umidade da própria pele, do próprio organismo, uma série de coisas. Então, rapidamente, nosso sistema inflamatório ali, tem um processo inflamatório, e a inflamação, ela induz essa regeneração. No caso específico, essa cicatrização. E faz com que aquilo ali se feche rapidamente. Como que fecha rapidamente? Produzindo tecido conjuntivo. Fibroso. É a forma mais rápida do organismo tem de fechar aquilo. Eu não consigo unir as margens e originar o tecido originário até por um processo de desenvolvimento que nos remete lá ao desenvolvimento embrionário. Para eu ter o tecido original, eu tinha que ter ancorado embaixo o tecido conjuntivo. E eu não tenho. Então, acontece uma fibrose. Aí, é aquele caso, tem a cicatriz. Você tem um corte na pele e ficou aquela marca. Que lá é porque naquele local eu não tive substituição do tecido lesado, que era epitelial, por tecido epitelial. Eu tive substituição do tecido epitelial, né, que foi lesado, por tecido conjuntivo fibroso. É a forma mais fácil, mais rápida, mais ágil que o organismo tem para estancar aquela ferida, para fechar aquela ferida. Ele produz tecido conjuntivo fibroso, que é um tecido bastante indiferenciado, um tecido bastante simples. Quanto mais diferenciado é o tecido, mais difícil é a sua substituição. A gente conversou sobre isso rapidamente e vagamente, e a gente vai aprofundar isso mais pra frente. Quando a gente fala, por exemplo, de uma célula nervosa, de uma célula muscular, que são células altamente especializadas. Elas têm uma estrutura muito específica e muito voltada a atividades específicas. Então, a regeneração delas é quase que impossível. Eu tenho tecido circundante ali que pode ser regenerado, mas elas em si é bem difícil de acontecer a recuperação, certo? E aí uma forma que o organismo tem de recuperar rápido é produzir um tecido que é bastante indiferenciado, tecido conjuntivo propriamente dito, um dos mais indiferenciados, certo? Então a gente comentou muito disso na aula passada e agora a gente começa a falar dos tecidos conjuntivos que são de sustentação. Na verdade, a gente tem 3 tipos de tecidos que são de sustentação: o muscular, cartilaginoso e o ósseo. Muscular a gente vai ver num capítulo assim separado. O cartilaginoso a gente vai fazer alguns comentários sobre ele e vai focar mais no ósseo nesse momento, certo? Então, gente, a gente vai continuar com o tecido conjuntivo ósseo. Bom, eu vou comentar alguma coisa do tecido cartilaginoso no meio desse processo aqui, principalmente quando a gente estiver falando da formação do tecido ósseo. E o muscular a gente vai ver depois, né? De uma maneira geral. Bom, então sempre aquela dicotomia que eu coloco quando a gente vai começar a estudar qualquer tecido.
Quando a gente falou lá do tecido epitelial, a gente disse, é um tecido que tem muita célula e pouca matriz. Tecido conjuntivo, propriamente dito, é um tecido que tem pouca célula e muita matriz, o contrário do tecido epitelial. Tecido adiposo tem bastante célula e pouca matriz. Tecido hematopoético é formado basicamente por aquelas células, né? Tronco, mas tem uma matriz que dá sustentação a essas células. E o tecido ósseo? O que diferencia ele? O tecido ósseo, ele é formado pelas células ósseas, mas ele tem uma matriz também que é muito importante e é a maior parte. A gente não tem tantas células assim e tem muita matriz, mas essa matriz é diferente da matriz que a gente viu nos outros tecidos. Por quê? Porque ela é uma matriz que se torna mineralizada, calcificada, dura, densa, de forma que não é possível substâncias ou células se locomoverem livremente por esse tecido. Quando a gente pensa no tecido conjuntivo, propriamente dito, como uma estrutura de gelatina em que eu tenho fibras a sustentando, a gente pensa que as células podem se locomover por aquele ambiente e moléculas também, substâncias também. Quando a gente pensa no adiposo, a gordura se locomove no ambiente entre uma célula e outra. Quando a gente pensa no tecido epitelial, as substâncias se locomovem, embora com bastante restrição, né, que é um tecido muito com células muito unidas umas às outras, mas é possível que as substâncias se locomovam. Quando a gente pensa no tecido ósseo, a gente tem bastante matriz extracelular, a gente tem algumas células, mas pela característica dessa matriz extracelular, eu estou dizendo que as substâncias e as células não se locomovem livremente por essa matriz, justamente por essa matriz ser uma matriz mineralizada, por ser uma matriz calcificada, uma matriz que tem bastante cálcio e fósforo, os fosfatos. Ela é mineralizada seria por isso, porque ela é calcificada, é uma das formas dela ser mineralizada. E o componente principal dessa matriz é uma molécula que a gente chama, a base de fosfatos e de cálcio, é uma molécula que a gente chama de hidroxiapatita. A gente vai até comentar, quando a gente vai falando dos dentes, da hidroxiapatita também, porque os dentes têm na sua estrutura a hidroxiapatita também como principal componente. A diferença entre dente e osso são em algumas moléculas, na dureza e na concentração, na quantidade de minerais, na proporção entre composição orgânica e inorgânica. A gente vai falar isso. Mas, basicamente, o osso e dente são compostos pela mesma base comum, mineral. Esse mineral é a hidroxiapatita. O que diferencia um outro é composição, diferença de concentração de material orgânico, o que dá a diferença de dureza também. E aí, gente, é o seguinte, esse tecido ósseo, ele serve para dar suporte aos tecidos moles do nosso organismo, né? Se a gente pensar todos os outros tecidos que a gente estudou, são tecidos moles, né? O epitélio, o conjuntivo, o adiposo. Mas ele serve também para apoiar os músculos, que são moles, né? A gente pode considerar como tecido mole, mas eles fazem um papel de alavanca. Eles têm força, tração suficiente para puxar esses ossos e nisso causar um movimento. Eles servem de alojamento e proteção para a medula óssea, né, que é até o que a gente comentou, nos ossos longos, na medula, na porção central dos ossos longos, é onde estão alojadas as células do tecido hematopoético, além de ser o depósito de cálcio e de fosfato do nosso organismo. Isso significa o seguinte: se está faltando cálcio na corrente sanguínea, o osso pode fornecer. Está faltando cálcio pela alimentação, o osso pode fornecer esse cálcio. Porque o cálcio, ele não é importante só para o osso. O cálcio, o fosfato também, mas o cálcio em específico, ele é um íon, ele é um mineral que ele é importante em vários dos processos celulares de basicamente todas as células que estão no nosso organismo. A gente comentou vagamente, por exemplo, que no transporte ativo,
de uma glicose para dentro da célula, a gente tem bloqueios de canais de cálcio. Então a gente precisa do cálcio naquelas atividades de membrana. Eu comentei vagamente, a gente vai falar mais sobre isso, que na transmissão sináptica, na transmissão de um impulso nervoso, a gente tem bloqueio dos canais de cálcio. Então, o íon cálcio é um íon muito caro às atividades celulares mais diversas possíveis do nosso organismo. O cálcio está presente em todas as nossas células e ele é um componente, um desencadeante, se não o principal, um dos principais para a maioria dos processos orgânicos que a gente tem. Ele está presente na respiração celular, ele está presente no impulso nervoso, ele está presente no transporte ativo, ele está presente no mecanismo que controla uma bomba de sódio e potássio, de forma que eu mantenha um gradiente elétrico, né, que eu mantenha um nível elétrico extra e intracelular. Então ele é importante em diversas ações do nosso organismo. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: se está faltando o cálcio no sangue, né? Quando eu falo no sangue, quer dizer, está faltando cálcio nas células. Eu falo pelo sangue porque é pelo sangue que o cálcio vai chegar nas células. Se está faltando esse cálcio em algum lugar no organismo, esse cálcio pode ser subtraído do osso. Só que se isso acontece em larga escala, a gente tem um osso cada vez mais fraco, né? A gente tem várias doenças aí que, na verdade, a osteoporose sendo a principal delas, que na verdade é uma falta de capacidade do organismo em redepositar cálcio nos ossos e reter esse cálcio nos ossos. E a pessoa perde muito cálcio. E isso gera uma fraqueza nesses ossos. É basicamente isso aqui, ó. Esse esquema. O osso, então, ele teria um papel metabólico. Aqui está ilustrando o que eu falei para vocês. Se eu tenho pouco cálcio no sangue, né, ou seja, está faltando cálcio nas células, então o cálcio chegaria via corrente sanguínea. Se eu tenho pouco cálcio no sangue, esse cálcio é subtraído do osso. Tem uma ação de um hormônio aqui específico, vocês precisam decorar disso não. Pelo contrário, eu posso ter uma ação hormonal que controle a ação de perda de cálcio pelos ossos. Que aparece o nome de osteoclastos, de paratireoide, a gente vai ver isso com mais calma. Osteoclastos e osteoblastos e osteócitos a gente já vai falar agora. A gente falou da matriz vagamente, né, dessa matriz extracelular do tecido ósseo, que é composta por algumas moléculas, os mucopolissacarídeos, mas o que chama a atenção é que essa matriz ela é mineralizada, ela é calcificada, então, portanto, dura, não muito permeável, a não ser por alguns pontos específicos, mas a gente tem células nesse tecido. E quais são as células do tecido ósseo? Osteoblasto, osteócito e osteoclasto. O que diferenciam esses três tipos de células? A osteoprogenitora vocês podem desconsiderar, porque é a célula tronco óssea. Ela é a célula que daria origem ao osteoblasto. Então vamos pensar o seguinte, tudo começa com o ósteo, né? Então a gente tem o blasto, o cito e o clasto. O blasto é aquela célula jovem responsável por sintetizar matriz óssea. O fato dela ser a célula jovem não significa que ela está presente somente quando o osso está se formando. Não. Ao longo de toda a vida a gente tem osteoblastos. A gente vai ver por quê. Então, o osteoblasto é aquela célula que é responsável por sintetizar a matriz óssea. Sintetiza a matriz, atrai cálcio, a matriz calcifica e endurece. O osteócito é um osteoblasto que ficou adulto. O que acontece? O osteoblasto ele sintetiza a matriz óssea, joga essa matriz óssea para fora dele, atrai cálcio, calcifica essa matriz. Quando ele calcifica essa matriz endurece. E aí? Ele está preso no meio dessa matriz calcificada. Quando ele está preso nessa matriz que ele mesmo produziu ao redor dele, essa matriz calcificada dura, ele é chamado de osteócito. Ele recebe o nome de osteócito. Então, o osteócito é um osteoblasto adulto. Ou um osteoblasto que envelheceu e ficou preso no meio daquela trama. Por que o osteócito ele não morre depois de ficar
preso naquela trama. A gente vai ver em algumas ilustrações o seguinte: o osteoblasto, vocês estão vendo essas pontinhas aqui? Quando ele sintetiza a matriz e fica preso nela, ele passa a ser cercado por essa matriz dura, mineralizada, ele cria esses prolongamentos aqui. Por quê? Esse prolongamento liga um osteócito a um outro osteócito. Isso permite que essa célula permaneça viva. Porque uma vez que a nutrição não pode chegar pelo ambiente aqui, porque é um ambiente duro, não passa glicose, não passa nada, não passa oxigênio, ela vai chegar via corrente sanguínea diretamente para um osteócito. E aí, como que os outros osteócitos vão receber essa nutrição? Passando célula a célula. E como que elas passam? Por esses canalículos que ligam um osteócito ao outro. A gente vai ver mais sobre isso. E aí a gente tem uma célula totalmente diferente delas, que é o osteoclasto. Essa célula aqui, polinucleada, é uma célula gigante. Ela tem a função de reabsorver, de destruir matriz óssea. E isso é muito importante. A gente vai entender isso com mais calma. Ao longo não só do crescimento, ao longo de toda a vida, a gente tem produção constante de osso, renovação dessa matriz. Essa matriz precisa ser renovada. Dá para a gente pensar analogamente nisso, como as células do sangue precisam ser renovadas frequentemente. A gente pode pensar no osso dessa forma também. Esse osso que a gente tem, qualquer osso, ele não tem a mesma composição de que há 10 anos atrás. Ele está sempre sofrendo um processo de remodelação. O que é essa remodelação óssea? É um processo em que constantemente eu tenho produção de mais matriz óssea, que eu ainda tenho osteoblastos, e de reabsorção dessa matriz. Isso é um processo constante. Produção, reabsorção. Produção, reabsorção. Quem produz? O osteoblasto. Produziu, fica preso no meio do que produziu, passa a se chamar osteócito. E eu tenho um osteoclasto que vem reabsorver. Por que ele vem reabsorver? Por vários motivos. Primeiro, para renovar, tirar aquela matriz velha, para dar espaço para que uma outra matriz nova seja sintetizada. No processo de crescimento tem uma função específica, né, de reabsorver em uma área para que outra cresça. E ainda quando o nosso organismo precisa de cálcio livre no sangue, que é o que a gente falou há pouco. Então, o osteoclasto e o osteoblasto mantêm-se ativos ao longo de toda a vida. O que acontece durante a vida é um desequilíbrio entre eles, a um ponto que chega um equilíbrio e depois desequilibra de novo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o indivíduo nasce, ele vai crescer. Os ossos vão crescer. Então eu tenho um predomínio de atividade do osteoblasto. Ele está produzindo muito mais matriz óssea do que o osteoclasto está destruindo. Então ele vai crescer, crescer, crescer. Chegou na idade adulta, adulto jovem, eu tenho um equilíbrio. O osteoblasto parou de produzir muito e o osteoclasto está produzindo uma quantidade equiparável ao osteoblasto. Por isso que a gente para de crescer, inclusive. Atividade clástica, de reabsorção, destruição, ela se equipara à atividade blástica. Com o envelhecimento, acontece um contrário. O osteoclasto começa a ser predominante e o osteoblasto começa a perder força. Aí chega na velhice, se isso é muito exacerbado, o osteoclasto ter um predomínio muito grande de ação do que a atividade blástica, eu posso ter a propensão às osteoporoides da vida. De forma que eu começo a perder muita matriz óssea e ela não é renovada. Então o que a gente tem ao longo da vida é o seguinte, vamos pensar que essa é a atividade blástica e essa é a atividade clástica. O indivíduo nasceu e à medida que a vida vai passando, eu tenho isso. Blasto vai diminuindo, clasto vai crescendo. Por um longo período ela se mantém equilibrada, mas ao longo do envelhecimento eu tenho predomínio de atividade clástica. Isso acontece não só em relação ao tecido ósseo, mas de uma maneira geral no nosso organismo, em relação à síntese e reabsorção para outras estruturas, regulação hormonal, uma série de coisas, renovação de células do sangue, da pele, de tudo. De forma que é o seguinte, quando a gente nasce, a gente tem predomínio de anabolismo. O que é anabolismo? Produção. Então, a produção óssea é um reflexo disso.
hormônio de crescimento, tudo mais é um reflexo disso. Então, quando a gente é bem jovem, a gente tem predomínio de anabolismo, construção, produção, aí a gente cresce, renova muito fácil, machucou, cicatriza rapidinho, ou regenera rapidinho. Chega na vida adulta, começo a ter por um longo tempo um equilíbrio de atividade anabólica, de produção, e catabólica, de destruição, de reabsorção. À medida que eu vou envelhecendo, isso inverte. Até chegar um ponto em que eu tenho um grande predomínio de atividade catabólica, de destruição, e a minha capacidade de regeneração, de reconfecção, de reposição, ela fica baixa. E é por isso que a vida até finda. Chega um ponto que o organismo não é capaz mais de reagir, de reproduzir aquelas estruturas que estão sendo reabsorvidas, destruídas. E esse catabolismo no envelhecimento ele está muito associado também a um predomínio de inflamação. A gente, na área da geriatria, da gerontologia, se diz muito o seguinte: o idoso inflama. E é até um processo natural. Ele tem um perfil inflamado. Por que ele tem um perfil inflamado? Porque ele tem catabolismo. Quando eu tenho a ação de osteoclasto para reabsorver uma estrutura, aquilo é uma ação inflamatória. Eu preciso gerar edema, eu preciso gerar permeabilidade, eu preciso causar estrago naquela destruição. É um perfil inflamado. A gente conversou um pouco sobre inflamação na outra aula. Então, o que é importante disso aqui é vocês pensarem essa lógica. Eu tenho osteoblasto que produz, eu tenho osteoclasto que destrói. Ela se mantém relativamente, os dois tipos se mantêm ao longo da vida relativamente equilibrados, a não ser nos extremos da vida. No extremo eu tenho predomínio de um, no outro extremo eu tenho predomínio de outro. Ou nas patologias, em que, por exemplo, eu tenho muita perda óssea, eu tenho predomínio de atividade clástica. Então são essas células. Essa aqui a gente considera a célula tronco, né? Essa é o osteoblasto, responsável por sintetizar a matriz óssea. Ele vira osteócito porque ele sintetizou essa matriz óssea, permitiu que ela se calcificasse e fica preso no meio daquilo. Por isso mesmo ele tem esses prolongamentos. Esses prolongamentos permitem que ele se ligue a outros osteócitos e por esses prolongamentos é que passa a glicose, o oxigênio e toda a nutrição que ele precisa. Inclusive seus excrementos, né, os resíduos do seu metabolismo celular. Também passam por aqui até chegar na corrente sanguínea para ser excretado. Separado de tudo isso, porque não é, isso aqui é um fruto de uma evolução, né, de uma maturação celular. Né? Eu tenho lá a célula tronco, se diferencia nessa, essa fica adulta. Separado de tudo isso, de outra origem embrionária diferente, eu tenho, que é a mesma origem, a gente viu lá no hematopoético, é a mesma origem das células inflamatórias, né, das células do tecido imunológico. Eu tenho esse osteoclasto, uma célula polinucleada. Por que ela é polinucleada? Ela tem intensa atividade celular. Ela tem muito lisossomo, né, se a gente for pensar, porque ela precisa degradar, digerir muita coisa no seu caminho. E aí, gente, como que é formada essa estrutura óssea? Essa estrutura óssea, ela tem algumas camadas. Vamos pensar o seguinte. Na camada lá mais interna, ou até na mais externa, a gente vai ver onde que estão essas células precursoras aqui, essas células tronco, no periósteo e no endósteo, a gente vai ver. Mas vamos pensar assim, uma camada mais interna. Eu tenho lá uma célula precursora de osteoblastos, né, que é a célula tronco. Ela se diferencia em osteoblasto. Qual que é a diferença das duas? Que é uma célula sem atividade nenhuma, uma célula indiferenciada. Ela tem o potencial de se diferenciar nessa célula, mas ela não se diferenciou. A célula tronco. Ela vira osteoblasto. O que eu tenho muito nesse osteoblasto? Muito retículo endoplasmático rugoso, muito retículo liso. Por quê? Porque eu preciso produzir algumas substâncias para jogar para fora. Essa célula osteoblasto, ela produz essa matriz que de início não é uma matriz calcificada, é uma matriz rica em proteoglicanos, em mucopolissacarídeos, em moléculas grandes. Ela subtrai essas composições aqui para o ambiente extracelular. No que ela faz isso, essa matriz ainda não é calcificada.
Como que está ilustrado isso aqui? É uma matriz marrom claro. O que acontece? Essa matriz vai ser calcificada. Quando essa matriz for calcificada, essas células elas não conseguem mais se locomover livremente aqui. E aí é que entram, na verdade, os canalículos. De forma que uma célula se liga à outra por eles. Substância nenhuma, glicose nenhuma vai passar aqui. Esse é um ambiente calcificado, duro, denso. Então, esse transporte célula a célula passa por esses canalículos. Tanto para receber quanto para descartar. Aqui eu tenho osteoblasto. Aqui eu já tenho osteócito. Porque o osteócito está preso nessa matriz calcificada. E aí, gente, as células a gente já conversou, um pouco da matriz a gente já conversou, mas vamos falar da matriz em termos de composição, até porque é um tecido bastante diferente dos outros em relação a essa matriz. Eu tenho uma porção que é orgânica e uma porção que é inorgânica. A porção inorgânica a gente já conversou bastante, formado por cálcio, fosfato em moléculas grandes chamadas de hidroxiapatita. Tenho ainda alguns outros íons circulantes que têm funções específicas de dar dureza a esse osso. Mas eu tenho uma porção que é uma porção orgânica, cerca de 35, 40%. Nessa matriz, até por uma herança evolutiva e do desenvolvimento embrionário, a gente tem aqui algumas substâncias que vocês já viram lá nos outros tecidos. Colágeno. Tem um tipo específico de colágeno que está presente aqui. Glicoproteínas, né, as proteoglicanas, mucopolissacarídeos grandes, também estão presentes em menor quantidade. Né? Vocês estão vendo, a gente tem quase uma proporção de 7:3 aqui. Mas essa proporção é muito importante. Quando a gente pensa em osso, a gente pensa num tecido bastante duro, bastante denso, resistente. Porém, ele é um tecido que tem alguma flexibilidade. E essa alguma flexibilidade é dada por essa porção orgânica. Essa porção orgânica é o que confere alguma flexibilidade a esse tecido ósseo. Se ele fosse 100% composto por material inorgânico, ele seria um tecido extremamente duro, muito forte. Qual que é o problema disso? Ele não seria um tecido facilmente manipulável. Ele não seria um tecido resistente, não resistente, mas na verdade flexível, ao ponto de aguentar a ancoragem muscular. Ele teria menos mobilidade. E o pior, seria muito friável, muito quebradiço. Esse é o grande problema do tecido ósseo em alguns casos. Se ele perder essa matriz orgânica, ele perde flexibilidade. Essa porção aqui, ó, é responsável por dar uma certa flexibilidade ao osso. Aguentar alguns impactos, absorver alguns desses impactos, ter uma certa flexibilidade. Ele não dobra, mas ele tem uma certa flexibilidade para aguentar e dissipar as forças da ancoragem muscular, por exemplo. E a parte inorgânica, né, que é a predominante, tem um papel fundamental de dar dureza a esse osso. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo dos dentes. O dente tem uma composição muito parecida com isso aqui. É basicamente a mesma composição. O que diferencia? Um pouco nessa proporção aqui. E um pouco na água. Eu tenho uma proporção um pouco maior da porção orgânica nos dentes. E eu tenho uma alteração em relação à composição inorgânica também, em termos de alguma substância. Isso me diz o seguinte: o dente também é um tecido bastante mineralizado, mas um pouco menos que o osso. E tem uma justificativa. Quando a gente estiver estudando um pouco da histologia dos dentes, a gente vai ver o seguinte: da mesma forma que no osso eu tenho aqueles canalículos que ligam um osteócito a outro, a gente tem no dente, lá na sua polpa, que é a parte viva, na superfície dela, os dentinoblastos, que são células da dentina e tem os seus prolongamentos. Esses prolongamentos vêm até o esmalte, até a superfície do esmalte. Chega no esmalte, eles não chegam também, porque o esmalte tem origem ectodérmica, é como se fosse o epitélio do dente. Mas esses prolongamentos
são que permite que aquelas células mantenham-se nutridas e cheguem nutrientes ali naquela porção superficial do mineral. E eu tenho um fluxo de água constante ali. É por ali que o dente percebe o ambiente externo, ele percebe que está frio, né? Que dá aquela sensação que o ambiente externo está frio. E ele vai responder só com dor, que aí é uma resposta nervosa que a gente vai ver. Mas é análogo. A gente pensa no dente, na composição do dente do osso. É análogo, embora tenha algumas diferenciações que são bastante importantes, né? E que realmente diferenciam os dois na sua composição. E está relacionado à sua função. Quando a gente pensa no osso, a gente pensa no seguinte, em relação à estrutura, à morfologia, à anatomia dele aqui agora. Eu tenho dois tipos de ossos. Esses dois tipos de ossos, eles podem estar presentes no mesmo osso. Então eu posso ter porções diferentes, né? Eu tenho um osso que é esponjoso. É um osso que ele é menos mineralizado. Ele tem mais espaços lacunares. Ele tem espaços aerados. Ou a gente pensasse naquele chocolate, o soufflé. O soufflé, ele tem uns espacinhos ali que não tem nada. É aerado. Então, osso esponjoso tem disso. A gente vai ver que nos ossos do crânio a gente tem muito isso. Quando a gente vai estudando a anatomia dos ossos do crânio. Os seios maxilares, seio nasal, seio frontal, seio etimoidal, os seios da face, eles são compostos em grande parte por ossos que são esponjosos. Por quê? Justamente por ser seio, serem ossos pneumáticos, ossos que precisam ter uma circulação de ar ali. Isso facilita. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Dependendo do ponto de vista, a vantagem pode ser a desvantagem também, né? Nesse caso específico aqui. É o seguinte, esses espaços aerados, eles diminuem a densidade óssea, eles diminuem a dureza desse osso, mas permitem uma maior circulação de substâncias por aqui. O osso compacto, ou osso denso, é aquele osso que tem pouquíssimo espaço ou nenhum espaço entre eles. Eu não tenho essa aeração que eu tenho no osso esponjoso. E justamente por não ter isso, como que as moléculas, substâncias ou células transitam por esse osso? Pelos canalículos lá que a gente comentou, né? Um osteócito gera um canalículo, abraça outro osteócito e molécula passa de célula a célula. Tem um outro mecanismo para facilitar e agilizar isso. São esses canais aqui, ó. Os canais de Harvers e os canais de Volkmann. Os canais de Harvers estão num comprimento longitudinal, está numa direção longitudinal, na forma do maior comprimento do osso, e os Harvers são paralelos. O Volkmann são paralelos. Na verdade, o Volkmann liga um canal de Harvers a outro, transversalmente. E por aqui, ó, eu posso ter, na verdade eu tenho, uma grande circulação de substâncias aqui. E aí desses canais é que eu passo as substâncias para os osteócitos. Eu tenho um revestimento desses ossos, seja compacto, seja esponjoso. E esse revestimento, ele tem esse sufixo steo, né? O S-T-E-O. Periósteo e endósteo. Peri, vamos guardar isso, porque a gente vai falar bastante disso. Periodontia. Tudo que for peri é marginal, ao redor. Peri, perto, ao redor. Tudo que for endo é interno. Então, endo, interno. Peri, ao redor. Externo, marginal. Periodontia. A gente está falando dos tecidos ao redor do dente. Endodontia. A gente está falando dos tecidos dentro do dente. Mais especificamente a polpa dentária. E por que eu estou falando de periósteo e endósteo? O endósteo, sendo uma camada interna, ele é uma membrana que vai revestir as cavidades do osso internamente. E o periósteo é uma membrana externa. Ela não é formada por osso, e sim por tecido conjuntivo e algumas fibras, mas ela tem uma função muito importante. Por ser uma casquinha desse osso, é ali que eu vou ter células tronco ósseas, né? Aquelas osteoprogenitoras que são responsáveis por originar os osteoblastos. Então a renovação celular se dá por aqui, pelo periósteo. É aqui
que eu tenho osteoblastos disponíveis para sintetizar a nova matriz óssea. Quando eu tenho um osteoclasto vindo aqui e reabsorvendo essa matriz. Como que eu reponho? A ação dos osteoblastos aqui. Certo? Então, periósteo e endósteo seria isso. São esses tecidos que não são tecidos ósseos propriamente, mas eles detêm as células osteogênicas para originar novos osteoblastos e cuidar dessa recuperação, dessa reparação dos ossos, dessa renovação óssea. Que eu deixei nesse slide o que eu já expliquei, né? Diferença de osso esponjoso para osso compacto, só para vocês terem um registro escrito. Eu já coloquei esses slides lá, tá, gente? Eu já coloquei esses slides lá no link do Google Drive, eles já estão lá. Eu percebi o seguinte, que nas lives vocês estavam mais participativos, né? A aula assim gravada é um pouco mais chato, mais difícil de prestar atenção, porque você não tem o compromisso de assistir naquele momento. Então às vezes fica um pouco mais dispersivo, ainda mais que eu tô fazendo a aula imaginando como se fosse na sala. Então tá aí aula de 1 hora e pouco, né? Como se fosse cada dia de aula. Acaba que aqui a gente consegue andar mais com a matéria do que se fosse na sala, porque na sala a gente perde um pouco de tempo para chamada, atraso, finalização da aula, às vezes um pouco mais cedo. Mas a gente tem um ponto positivo que aqui é impagável e incomparável, né? Na sala vocês podem fazer pergunta, tem participação, é diferente, né? E é justamente isso que eu queria chamar a atenção, questão da participação. Tá certo que eu não consegui levar as lives adiante, mas assim, vocês estão assistindo as aulas, dê uma olhada hoje, inclusive no YouTube, tem poucas visualizações das aulas, eu acho que tem pouca gente assistindo. Nós vamos acabar esse conteúdo aqui e a gente vai fazer uma lista de exercícios. Para vocês resolverem os exercícios, vocês precisam consultar os slides e assistir as aulas, gente. Não tem jeito. E aí depois eu vou postar a correção em vídeo dos exercícios, eu comentando a correção. E lógico que é um conteúdo mais rápido. E aí se permanecer alguma dúvida, vocês me mandam. Mas live por enquanto tá difícil, porque eu acabei descobrindo que o problema era o meu computador, não era conexão com a internet, não era nada. Meu computador já é um pouquinho mais antigo, placa de vídeo mais antiga, e estava dando problema. No primeiro dia funcionou muito bem, ou relativamente bem, com alguns poucos travamentos. Depois do segundo já não deu. Talvez se eu formatar o computador, começar do zero, melhor. Mas no momento não tô com muito tempo para fazer isso, e eu preciso do computador todo dia, então por enquanto não vai dar para fazer isso. Bom, continuando. Como a gente está falando dos ossos, a gente falou da sua composição em relação à matriz, a gente falou da sua composição em relação às células, e aí agora a gente vai pegar alguns aspectos anatômicos desses ossos. Mas aí, gente, antes da gente falar da parte anatômica desse osso, as partes, a gente fez uma avaliação, né, uma análise histológica, fisiológica desse osso, como que as células funcionam entre si e se regulam em sua atividade. Depois vai ter um exemplo muito prático no final da aula, da próxima aula na verdade, que é um mecanismo de ação em que a gente aplica aquele equilíbrio que eu comentei, do osteoblasto e do osteoclasto, e como que a gente consegue induzir ele. Um exemplo muito prático e muito direcionado à boca, que é o tratamento ortodôntico. No tratamento ortodôntico, a gente manipula a ação de osteoblastos, osteoclastos. Manipula como? Eu estimulo a ação de um e de outro, por força, né, dissipada por meio dos brackets e dos fios ortodônticos. A gente vai falar mais sobre esse mecanismo lá. E, por agora, na próxima aula, a gente vai ver a anatomia desse osso, né? A gente viu os aspectos histológicos, um pouco da fisiologia, e na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre a anatomia desse osso, as partes dele. E aí, já começando nisso, a gente vai lembrar que a gente viu até lá no tecido hematopoético o seguinte: todo osso longo, principalmente os longos, ele tem uma porção central, chamada de medula. É medula porque é central. E nessa medula
ele tem um líquido, uma substância líquido gelatinosa, e nela estão inseridas várias células importantes ao nosso organismo. Células tronco, hematopoéticas, e algumas células tronco também que dão origem a outras células, como células do tecido adiposo, por exemplo. Então, na medula óssea, a gente tem uma medula vermelha e uma medula amarela. A vermelha é aquela que a gente conversou, o tecido hematopoético. Formam células do sangue e do nosso sistema imunológico. A medula amarela é aquela porção da medula, popularmente conhecida como tutano, em que quando você mata um animal, abre um osso longo dele, você vê aquela parte lá que parece que é cheia de gordura, amarela. O pessoal chama de tutano. Aquela porção é a porção responsável por originar as células do tecido adiposo. Então a medula amarela, a gente tem essa medula vermelha e essa medula amarela. E aí, para encerrar, é o seguinte, vamos pensar aqui um osso longo, e nesse osso longo, na porção central é porção medular, isso que define medula. A gente tem ali a medula óssea. E essa medula óssea, a vermelha, ela que vai originar todas as células do sangue, né? Até para fixar, para a gente fechar o conteúdo de sedimentar aquele conteúdo do tecido hematopoético, certo? Então essa medula óssea, ela vai abrigar o modelo mais estudado de células tronco adultas que a gente tem. Hoje a gente sabe que a gente tem célula tronco adulta em outros tecidos também, mas na medula óssea isso foi descoberto primeiro, já tem mais um tempo que a gente sabe disso. E o que acontece? As células tronco hematopoéticas, vamos pensar que ela é essa célula aqui. Além dela, a gente tem uma célula tronco estromal, que vai dar origem a essas aqui, ao adipócito, a um osteoblasto e outras células aqui. Então, isso aqui, medula amarela. Isso aqui, medula vermelha. Então, a célula tronco hematopoética, que a gente já falou bastante, ela tem a capacidade de se diferenciar um pouquinho. E aí, quando ela se diferencia um pouquinho, ela tem capacidade de se diferenciar em outras. Como células, aqui ó, neutrófilo, monócito, eosinófilo, basófilo, o megacariócito que vira plaqueta, células de defesa, os linfócitos, as células de memória, além das hemácias. Então, segue isso aqui. Então, aqui a gente tem lá a árvore genealógica das células do sangue e do sistema imunológico, do tecido hematopoético. E aqui a gente tem, por exemplo, na medula amarela, as células tronco também, que dão origem aos adipócitos. Isso caminha pelo sangue e chega lá no tecido conjuntivo, propriamente dito, e se aloja ali no tecido adiposo. Além disso, é essa porção aqui que origina novos osteoblastos também. Lembra lá que no endósteo, a gente falou que no endósteo a gente tinha células progenitoras que poderiam originar novos osteoblastos? Então, é aqui. Gente, com isso a gente fecha essa aula de hoje. A próxima aula, creio que vai ser uma aula mais curta. E a aula final desse conteúdo de tecido ósseo, certo? E a gente vai falar das partes desse osso. Ao final disso, a gente vai fazer uma lista de exercícios. É isso, gente, por hoje. É isso.